Fala galera, aqui é o professor Thaleson Reis e hoje nós vamos conversar sobre alguns aspectos da geografia. Sobretudo a gente vai falar sobre alguns conflitos internacionais, principalmente a Guerra Fria e também alguns conflitos que nós temos atualmente na geopolítica de hoje. E primeiro nós vamos falar sobre o mundo bipolar, ou Guerra Fria também, como ficou conhecido esse período. Tudo começou quando terminou a Primeira Guerra Mundial. Após o fim da Primeira Guerra Mundial, alguns países como Reino Unido, França, Estados Unidos estavam totalmente devastados pelos impactos da guerra. Milhares de pessoas mortas, cerca de 48 milhões de mortos e mais 28 milhões de pessoas mutiladas. Japão principalmente ficou muito devastado porque teve o ataque de 2 bombas nucleares na cidade de Hiroshima e Nagasaki. Então, o cenário mundial todo estava devastado. Mas diante dessa situação, existiam ainda 2 países que conseguiram se manter economicamente estável, que foi justamente os Estados Unidos e a União Soviética. Então, esses 2 países, sobretudo os Estados Unidos e a República Soviética, eles começaram a buscar estratégias tanto para seu crescimento, tanto para fortalecer o seu exército, para fortalecer a sua defesa. A União Soviética, por exemplo, começou a fazer vários anexos de territórios, começou a se expandir territorialmente, conversando e fazendo alianças com outros países, aperfeiçoou o seu desenvolvimento de armas nucleares, ampliou também sua área de influência ali nos países europeus, sobretudo no leste europeu, e também ele possuía o maior exército do planeta. Já os Estados Unidos, por seu lado, ele começou a destinar créditos financeiros para a reestruturação dos países que estavam envolvidos na guerra, principalmente o Japão, que os Estados Unidos, além de ter explodido as 2 cidades, mas ele também, posteriormente, ajudou o Japão com investimentos. E também ele ampliou a sua zona de influência em outros países e também começou a se fortalecer militarmente, começou a criar bombas nucleares também. Então, esses 2 países, tanto pelo seu poder financeiro e militar, começam a se fortalecer ainda mais, principalmente nessa questão de bombas nucleares. Então, esses 2 países que estavam em constante expansão e também eles tinham uma grande divergência, que era justamente o modelo social e econômico. Os Estados Unidos era capitalista e já a União Soviética era socialista. Então, eles começaram essa sua expansão territorial e ideológica em outros países. Os Estados Unidos conseguiu vários países como seus aliados e adeptos ao seu modelo econômico, e a República Soviética também. E daí começou esse embate ideológico entre países de conquistas, começou justamente a ordem bipolar, que vem de 2, que era o socialismo e o capitalismo, ambos com seus líderes respectivos, que era os Estados Unidos e a União Soviética. Ela é chamada de Guerra Fria justamente porque os países eles nunca se enfrentaram de forma física, eles nunca chegaram a se enfrentar em um campo de batalha. Foi apenas uma guerra entre questões de campos ideológicos, econômicos e sociais, diplomáticos também. Então, a partir disso daí, esse era o principal foco da Guerra Fria, justamente quem conseguia influenciar mais países para conseguir então sua hegemonia tanto da sua economia quanto do seu sistema social. Apesar desses 2 países nunca terem se enfrentado de forma direta, mas eles influenciaram diretamente conflitos e guerras que ocorreram na época de 1980, como a Guerra da Coreia, a Guerra do Vietnã, a Revolução Cubana, alguns conflitos ali no Oriente Médio, também de grupos separatistas na África, e principalmente golpes militares, principalmente um que teve aqui no Brasil, que foi a ditadura militar de 1964. Um ponto muito importante na Guerra Fria foi justamente a corrida tecnológica ou disputa espacial, como alguns chamam. Os Estados Unidos e a União Soviética estavam em constante embate acerca da tecnologia. Por exemplo, a União Soviética foi o primeiro país a lançar o satélite no espaço e também a enviar pessoas para o espaço. E já os Estados Unidos foi o primeiro país a enviar uma missão tripulada a aterrissar na Lua, que é um marco muito importante na história da humanidade. Um outro ponto muito importante da Guerra Fria foi a disputa armamentista.
Isso porque Estados Unidos e União Soviética estavam muito empenhados na criação de armas, e eram armas nucleares. Então o mundo todo temia que houvesse um embate direto entre esses dois países, porque provavelmente destruiria grande parte do mundo. Então a própria humanidade estava sob risco caso ocorresse um confronto direto entre esses dois países. Mas não houve, e o que eles fizeram principalmente foi a questão de influenciar e incentivar grupos rebeldes em países que ainda não definiram seu lado, não haviam definido seu lado, e também influenciar intelectuais, artistas a difundir suas ideologias através de músicas, textos e livros. A parte final da Guerra Fria começou lá pelo início da década de 80, que foi quando a União Soviética passou por uma intensa crise, que foi o fruto do seu modelo econômico, fruto de suas decisões econômicas, que já não estava tendo incentivo ao setor industrial, principalmente porque a União Soviética se baseava principalmente na criação de armas somente, estava investindo mais em armas do que em outras partes da economia, e por isso a economia começou a se estagnar. E já, por outro lado, os países capitalistas estavam em constante crescimento, estavam em uma ampla vantagem em relação aos países socialistas. E com o agravamento dessa crise da União Soviética e dos países socialistas, e o constante avanço dos países capitalistas, foi se agravando ainda mais, até que em 1991 houve a desintegração da União Soviética, e com isso houve também o fim da Guerra Fria e da geopolítica bipolar. Bem, agora que já estudamos um pouco sobre a Guerra Fria e sobre o mundo bipolar, vamos estudar um pouco sobre a geopolítica atual, focando principalmente nos conflitos e tensões que existem hoje, que são vários. O mundo hoje passa por bastante lugares com conflitos, seja conflitos por territórios, conflitos por recursos naturais, conflitos por razões étnicas e também religiosas. Nós temos também os conflitos que são motivados por questões econômicas e por recursos naturais. Por exemplo, aqueles países que possuem bastante petróleo sempre vão ser alvo de cobiça daqueles países que possuem menos. Nós temos um exemplo disso, que é a guerra do Iraque, que em 1990 o presidente iraquiano Saddam Hussein autorizou uma invasão ao país vizinho chamado Kuwait, com a intenção de se apropriar do recurso mineral de lá, que era o petróleo. Em resposta a isso, os Estados Unidos e o Reino Unido, como uma proposta de intervenção, obrigou o presidente iraquiano a retirar suas tropas de lá. E em 2003, os Estados Unidos, com a justificativa de que o presidente iraquiano Saddam Hussein possuía um enorme arsenal de armas ilegais, autorizou uma invasão ao Iraque, mas alguns estudiosos afirmam que essa invasão foi motivada principalmente por interesse no petróleo iraquiano. E nós temos também os conflitos étnicos religiosos. Um grande exemplo desse tipo de conflito é o conflito entre os israelenses e os palestinos. É um conflito que já dura cerca de 70 anos, mais ou menos, e ele é motivado principalmente pela cidade de Jerusalém, onde esses dois povos têm ela como cidade sagrada e ambos reivindicam ela para si. E mesmo com o Tratado de Paz de Oslo, onde a Palestina reconheceu os direitos de Israel sobre essa cidade, os conflitos nunca cessaram. E geralmente, quando nós ouvimos falar sobre conflitos, nós também ouvimos falar sobre a ONU. A ONU, a Organização das Nações Unidas, ela é um órgão internacional que tem como principal objetivo manter a paz entre os países. Atualmente, ela continua com esse papel de pacificadora entre os países e também ela promove ações para resolver conflitos diplomáticos, questões humanitárias e sociais e econômicas. Então, galera, eu espero que vocês tenham gostado da aula, mas antes de sair, deixe o seu like, se inscreva no canal e também ative o sininho das notificações. Até a próxima aula!